Olá, meus irmãos, mais uma vez juntos, mais uma vez buscando o esclarecimento que é tão fundamental na vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o que é Deus. E quem vai nos ajudar, mais uma vez, é o sacerdote dirigente do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz, Pai Valdo. Pai Valdo, o que é Deus? Veja bem, eu pergunto o que é Deus, não quem é Deus. O senhor poderia nos explicar essa diferença também? Paz e alegria para todos os nossos irmãos que nesse momento nos escutam. Veja bem, irmã Soraya, meus irmãos, falar de Deus é um dos princípios filosóficos e teológicos com maior profundidade e, ao mesmo tempo, sem possibilidade de se chegar a uma resposta total, claro, nesse podia. Uma vez que, como diz os Espíritos no Livro dos Espíritos, Deus é imutável, Deus é eterno. Como se entender e explicar algo que é eterno e que foge completamente à nossa possibilidade de compreensão, pelo menos no momento encarnatório e evolutivo que nos encontramos. A pergunta o que é Deus é a fórmula que está no Livro dos Espíritos, na questão 1. Kardec foi muito científico e inteligente ao perguntar aos espíritos o que é Deus. Ele poderia ter perguntado de uma forma, como me acredita a maioria de nós faria, quem é Deus? Mas veja bem, quem é? Define. Você está definindo alguém. Se eu lhe perguntar quem é você, você vai me dizer eu sou fulano, vai dizer a profissão, vai me dar uma série de indicações que faça com que eu limite você e assim me compreenda, me entenda. No caso de Deus, isso não pode existir, uma vez que Deus é ilimitado, é eterno. Então não há possibilidade de limitação, de definição. Há possibilidade sim de compreensão a respeito da sua existência, da sua ação e da sua vida como ser divino, como Deus. Pai Valdo, muitas pessoas definem Deus como é uma energia. Isso está errado, não é verdade? Completamente errado. Vamos voltar à definição de matéria dada por Einstein, quando ele disse que matéria é energia condensada. Portanto, energia é matéria. Deus é um ser imaterial. Nele não existe resquício de matéria. Ele é Deus. Se me perguntar, mas se ele não é matéria, ele é o quê? Deus. É uma essência própria dele, a essência divinal. Ele é Deus. Ponto. Nele não existe resquício de matéria. Se eu disser que Deus é uma energia, eu estou dizendo que Deus é um ser material, o que estaria completamente errado diante da compreensão, diante da filosofia e da teologia. Agora, Pai Valdo, na Umbanda Espírita Cristã, nós entendemos Deus a partir do que nos ensina Jesus ao falar sobre ele, ao descrevê-lo. O que o senhor poderia falar para nós sobre isso? É muito importante que a busca de Deus, e essa busca de Deus, como diz Santo Agostinho, ela só vai ocorrer a partir do momento em que eu começar a compreender a essência de Deus e como eu estou profundamente ligado a ela, em termos de vida, em termos de ser. Agora veja bem, podemos falar de Deus sob vários aspectos. O aspecto filosófico, desde Sócrates, Platão, que se fala de Deus ou dos deuses, enfim, da antiguidade, se buscando entender e compreender a existência de algo que está bem acima de nós e que é a fonte de tudo que existe. Seria uma visão filosófica. A visão teológica é teologia, Theos é Deus, logia, conhecimento, sabedoria.
seria a sabedoria, o conhecimento a respeito de Deus. Vai falar de Deus sobre seus aspectos, sobre seus atributos, os atributos divinos. A visão de Deus que se manifesta na matéria, na energia matéria. E nós sabemos que Deus, que é um ser imaterial, Ele age sobre a matéria através dos seus propósitos, tornando-se imanente. O que é imanência? É uma presença real, sem ser aquilo no qual o ser se faz presente. Deus está em tudo, mas Deus não é tudo. Ele é apenas e só como Deus, o ser simples que é, o causador, o provocador, o criador, a razão de ser de tudo que existe, inclusive de nós, de nós mesmos. Então você veja bem, a visão de Deus vai nos levar a todos esses aspectos. Eu estou falando do aspecto teológico, que vai falar da imanência de Deus, Deus que age na matéria de forma ternária, não é que sejam três deuses. Deus se manifesta, se torna imanente, presente na matéria, através do seu poder, através da sua sabedoria e através da sua vontade, criando, mantendo e transformando todas as coisas. É a presença divina, a imanência divina em tudo. Daí, a maioria das religiões, mesmo as religiões antigas, nos apresentam Deus que se manifesta, que chega a nós através de uma forma ternária. Egito Antigo já nos falava de Ísis, Osíris e Horus. O hinduísmo já nos fala de Brahma, Vishnu, Shiva, e assim por diante. A igreja cristã, através de Paulo, nos fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que não são três deuses. Quando existe esse embate, isso é coisa da Igreja Católica, isso não existe, isso não sei o que, a Santíssima Trindade. Eu digo, não existe sim. Pode não existir com a força teológica, dogmática que determinadas igrejas cristãs apresentam. Mas existe a manifestação ternária de Deus através do seu poder, através da sua vontade, através da sua sabedoria. São três manifestações que em Deus é uma ação perfeita e completa. Quando Deus age através do seu poder, Ele age de forma total, completa, através da sua vontade, através da sua sabedoria, mas é o mesmo e único Deus agindo sobre a matéria, chegando a nós. Estou falando isso para chegar ao longo da sua pergunta. A Umbanda Espírita Cristã olha esse Deus sobre o seu aspecto filosófico, sim, estudo, teológico, sim, religioso, mas a teologia e a filosofia se juntam para nos dar uma compreensão mais racional daquela vivência que Jesus nos ensinou a ter, chamar a Deus de Abba. Jesus nos ensinou que Deus é o Pai. E quando ele dizia Abba, Abba no hebraico é Pai, Paizinho, meu Pai querido, Pai amoroso. Então Deus nos é apresentado pelo Jesus como o Pai que nos ama, o Pai que aguarda nosso retorno à casa paterna. Aquele Pai que, como eu vi determinada vez escrito numa camisa, foi muito engraçado isso, eu passando no shopping, e eu vi um rapaz com uma camisa e escrito na frente assim: existe uma coisa que Deus não pode. Eu olhei aquilo e disse, lá vem brincadeira com Deus, Quando ele andou, eu vi atrás escrito, deixar de te amar. E realmente isso Deus não pode fazer, porque a sua essência é amor. Quem nos dá essa compreensão total é o evangelista João, na sua primeira epístola. Ele diz, Deus é amor. Foi o único que ousou definir Deus. Deus é. Porque o amor é algo
ilimitado. É algo que não tem barreiras. O amor verdadeiro, ele é incondicional. E só Deus é este amor. Ele não vive no amor. Veja bem, como Mãe Soraya, não é? Agora é a nossa mãe pequena do Cruzeiro da Luz. Veja bem, Deus, ele não pratica o amor. Ele é o próprio amor. Tudo que existe que seja amor tem como fonte Deus. Deus se realizando na vivência do amor, na natureza, no cosmos, entre os anjos, entre nós, na presença amorosa de Jesus, que vem e diz: eu vos amo, amai-vos da mesma forma que eu vos amo, eu dou minha vida por vocês. Aí vamos àquela música belíssima: ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ele encerra esse enredo maravilhoso de amor quando ele diz assim: a maior prova de amor é quando alguém dá a vida por aquele. Ele estava falando que em nome de Deus, sendo ele o avatar divino, ou seja, a consciência Cristo encarnada, estava dando a sua vida por amor de mim, de você, de todos nós. É o que faz com que as religiões existam, as religiões cristãs, inclusive a Umbanda Espírita Cristã. Nossa função não é focalizar médium, o pai de santo, o guru, ou seja lá o que for. A nossa função é virar os holofotes para o único que pode sarar nossos males, curar nossas doenças, fornecer ao nosso coração paz e alegria e nos indicar o caminho da plena realização do braço do Pai, que é Jesus. Quando será que algum dia a gente vai conseguir entender, perceber o que é esse mistério de Deus? Os grandes luminares, como Francisco de Assis, por exemplo, eles já conseguiram penetrar nesse mistério? Veja bem, irmã Soraya, penetrar no mistério de Deus, quando a gente fala de mistério, é algo velado, né? Esse algo velado tende a se manifestar. Só que em Deus, a manifestação será paulatina de acordo com a nossa capacidade evolutiva de perceber. Nós estamos muito presos ainda à ilusão, à matéria. E Deus não é matéria, Deus é verdade. Quanto mais nós nos desprendermos da matéria nessa volta ascensional à casa do Pai, mais nossa mente espiritual se abre consciencialmente para apreender, veja bem, apreender a grandeza, a beleza, a magnitude, o amor de Deus. Agora, chegaremos um dia a entender perfeitamente, a compreender perfeitamente, a saber perfeitamente? Eu creio que não. Senão ele deixaria de ser Deus, nós passaremos a ser deuses iguais a ele. Quando a gente chama de karma causal, que é o karma dos anjos, do reino virginal, é o karma dos espíritos já puros. Causal por quê? Porque não é um karma constituído. Nosso karma é constituído pelas nossas dívidas, pelos nossos compromissos, não é para com a lei. O karma quer dizer movimento. Então o nosso movimento evolutivo está preso à lei de causa e efeito, lei de retorno. O karma causal não. Karma causal não tem sofrimento, não está preso aos meus atos, está preso à minha necessidade, minha ânsia de Deus. É a busca, é o movimento constante em busca de Deus. Então esse movimento constante será eterno. Nossa felicidade será essa: ter Deus e querer cada vez mais Deus. Agora, Pai Paulo, o senhor falou em imagem e semelhança de Deus, né? Em um dos livros da Bíblia, no livro de Gênesis, está escrito que Deus disse: façamos o homem à minha imagem e semelhança. O que isso quer dizer de verdade? Isso quer dizer uma coisa muito simples, que
todas as religiões falam, cada um da sua maneira. Somos filhos de Deus. Filhos pródigos ou não, mas somos todos filhos de Deus. Por quê? Aí vamos falar de acordo com a nossa teologia, ou seja, a teologia humanística cristã, espiritualista. Né? Todos nós, espíritos, que também não somos matéria, estamos momentaneamente estagiando na matéria, nós somos centelhas. Deus, no seu amor imenso, Santo Agostinho explica isso de uma forma belíssima, né? Não existe amor solitário. Se nós dizemos que Deus é amor, o amor necessita de um objeto para amar. E veja que coisa linda. Em Deus, diz Santo Agostinho, esse amor explode. Explode o quê? Criando dele mesmo centelhas divinas, ou seja, espíritos, que individualizados, são individuais, têm livre-arbítrio próprio, mas são essência da mesma divindade, e que por isso vivem num entranhamento de amor eterno. Deus que nos ama, nós que o amamos. Deus que nos chama, nós que continuamente caminhamos por Ele. Deus que planifica em nós, nós que nos realizamos plenamente. Ótimo, Pai Valdo, muito obrigada mais uma vez. Meus irmãos, não percam o próximo encontro doutrinário, será sobre o que é espírito. Até lá.